O mundo político volta a discutir hoje a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro, que está no Congresso Nacional. Nosso convidado é o empresário Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL-BH, a Câmara de Dirigentes Lojistas. A entidade, criada há 50 anos, é porta-voz de 12 mil associados do comércio varejista e setores de serviços da capital. Muito bem-vindo, Marcelo. Obrigada por vir ao programa. Obrigado, Vivian. Obrigado à TV Assembleia por estar trazendo esse debate tão importante para todos nós. Marcelo, a reforma tem sido tratada como um passo indispensável para o enfrentamento, para a recuperação econômica do país. Essa é a sua visão, a visão do grupo de empresários que você representa? É sim, com certeza a gente tem estudado, né, a gente tem visto nos últimos anos que a Previdência não está no modelo adequado para o Brasil, está puxando o Brasil para baixo também. Né, tem outros fatores que puxaram, a má gestão, né, o equilíbrio fiscal que não ocorre, a disputa tributária que é insana no nosso país. Então faz parte de um contexto e que a gente precisa ter essa correção. Então, nós estamos convictos, nós, do setor empresarial, não só comércio e serviço, outros pares do setor empresarial também a gente conversa e a gente está convicto que é necessário fazer a reforma da Previdência. E ela, com certeza, ela puxa muitos pontos positivos para a melhora do desenvolvimento econômico do Brasil. Agora, a reforma, ela está claro já que ela não é nenhuma unanimidade, que ela vai enfrentar dificuldades para ser aprovada, né, no Congresso Nacional. Enfim, o ministro Paulo Guedes chegou a falar que se a reforma for desidratada, foi a expressão que ele usou, que ele sai do governo. Mas a gente sabe que isso vai acontecer de alguma forma, o Congresso vai mexer em pontos da reforma. O que, do seu ponto de vista, não pode ser tocado, que precisa ser preservado? Olha, eu acho que o importante é que todos nós entendamos que cada um vai ter que dar uma parte de sacrifício para que a gente ajuste, né, a Previdência. Nós entendemos que há mais tempo, há um curto tempo de prazo passado, a gente deveria ter feito essa reforma. E o Brasil não conseguiu encarar isso, né? Desde a época do Fernando Henrique Cardoso, depois presidente Lula e subsequências na presidência, a gente entendeu que as pessoas não quiseram encarar. O Temer, né, o presidente Temer tentou, não conseguiu, não tinha estabilidade para isso. Pontos importantes é não deixar o privilégio ou não deixar atendido as pessoas que mais necessitam. As pessoas que têm o diferencial não podem deixar de ser atendidas. Nós temos que tratar todos iguais, mas observando os pontos especiais. A gente acha que os professores, os militares, né, têm que dar sua parte também, igual a sociedade de modo geral está dando, mas que, eu estou dando dois exemplos pontuais, mas outras categorias também, mas que tem que ser observada a condição de trabalho, né, o que ele passa durante aquele período de trabalho, que é um pouco diferenciado. Então a gente tem que pensar muito nisso, e já estamos pensando, as discussões estão sendo feitas, igual você falou, é polêmico, muito polêmico, né, entendimentos diversos, mas eu acho que nós temos pessoas competentes tratando o assunto e o que nós pedimos e o que nós precisamos é que seja resolvido o mais rápido possível. Falando, já que você mencionou a questão dos militares, que foi através de um projeto que foi lá, que as mudanças, as novas regras propostas para os militares chegou ao Congresso, né? E essa mudança, que era prevista uma economia de 90 bi em 10 anos, virou 10 porque os militares, especialmente o alto escalão do Exército, das Forças Armadas, tem na proposta aumentos salariais que eles tratam como recomposição. Isso não é muito inoportuno num momento como esse, em que está se discutindo aumentar, por exemplo, o tempo de trabalho dos professores, como você mencionou, professores, dos trabalhadores rurais. Trabalhadores rurais, que são pessoas que têm muito desgaste no trabalho, não é? E teriam que dar esse tipo de contribuição. Com certeza é inoportuno. A palavra que você usou é adequada para isso, é inoportuno, né? Como a gente tem pessoas também de outros setores que estão forçando uma barra
e que a gente acha inoportuno. Porque no momento em que o país está pedindo para cada um de nós darmos a nossa contribuição, você vem com pessoas, setores específicos buscando privilégios e no momento que não existe condição nenhuma de ter privilégio. Agora, nesse caso, parte do próprio governo. Pois é, então, o que a gente precisa nessas tratativas é esclarecer isso. E eu acho que tem que recuar. Se for na discussão definido que não cabe, tem que recuar. A gente tem que buscar a solução adequada. É importante, a gente estava falando aqui um pouco antes, em off, né, o equilíbrio é muito importante. Né? Todos nós temos que entender a situação que o Brasil está, o modelo que a Previdência nossa atual está, e que é um modelo totalmente catastrófico, que está puxando o Brasil para baixo, que a gente tem que melhorar. Mas vamos melhorar dentro de condições adequadas. E a gente pode fazer uma mudança na Previdência agora, e acompanhando esses números e fazendo as adequações necessárias. Se no futuro próximo entendermos que tem categorias que não estão sendo tratadas como deveriam estar sendo tratadas, a gente ajusta isso. E vice-versa. Se acharmos que tem gente com melhor posição e que poderia estar em uma situação diferenciada, tratamos isso. Mas o importante, Vivi, é que agora, a gente faça a reforma tributária, a reforma previdenciária. Mas, de fato, a proposta não inclui nenhuma medição desse tipo, não é? É o que a gente está pedindo e a gente está sugerindo, né? Que façam medições e que realmente a gente tenha as condições que nós estamos esperando, a expectativa que estamos esperando com essa reforma. Se a reforma da previsão daqui 10 anos ter 10 trilhões de economia e esse dinheiro voltar para o desenvolvimento econômico, aplicação em infraestrutura básica, saneamento, educação, segurança, saúde, a gente vai medindo o quão isso está sendo real e a gente faz, se necessário, as adequações. Se estiver indo bem, vamos continuar bem. Agora, não tem jeito, a gente fala isso, não tem jeito de fazer omelete sem quebrar ovos. Agora, qual seria, na sua opinião, então, qual seria esse omelete, né? Que é necessário? Porque, por exemplo, vou levantar uma outra questão. Essa reforma, ela sinaliza para a criação de um sistema de capitalização, que correria paralelamente a esse modelo solidário que nós temos hoje. Não é? E que boa parte da população, nos próximos 20 anos, vai se aposentar por esse modelo. O modelo de capitalização, ele é um modelo que não prevê a capitalização, ele só depende da contribuição do trabalhador, ele não tem qualquer outra contribuição, nem do Estado, nem do empregador, e o sistema não garante que esse dinheiro está garantido, quer dizer, que a pessoa vai ter, porque passa por aplicações, enfim, está sujeito a aplicações. Não é na sua visão, como é que fica esse modelo, não é, como alternativa ao modelo solidário? Pois é, essa é uma conjuntura, né? O que nós estamos falando é a gente fazer uma reforma previdenciária e outras reformas, né? Já falei aqui a tributária, importantíssima, a política e outras reformas que são importantes para o desenvolvimento econômico. Essas reformas sinalizam para os investidores, tanto internos quanto externos, que o país está indo buscando soluções para melhorar o seu ambiente de negócio e que pode criar um desenvolvimento econômico favorável, bastante positivo, e que você tenha o social tratado de maneira adequada e que você tenha também condições em todos, e aí sim o desenvolvimento econômico geraria mais emprego, renda disponível das famílias. Esse trabalho na mudança de cultura, porque a capitalização é uma coisa totalmente nova no Brasil, pouquíssima parte da população nossa hoje faz capitalização, tem uma previdência privada ou faz algum tipo, né, de economia para a sua Seria um trabalhador informal, basicamente informal, isso, né, dependendo do... Verdade. Então, no assim, máximo de uma carteira verde e amarela, que é o que eles estão sugerindo aí, que não tem lá muita... Olha, Viva, praticamente informal. Olha, né? Deixa eu te falar, o que nós estamos vendo, a gente realmente tem alguns pontos, né, de discussão, a gente está vendo pontos positivos, alguns pontos bastante polêmicos, mas o que a gente precisa fazer é acreditar que nós estamos em boas mãos e que as pessoas estão bem intencionadas e que precisamos fazer isso. Resguardado que todo direito adquirido tem que ser mantido, isso é fundamental.
né? E a gente entender e a sugestão de acompanhar, né, e fazer os ajustes que a gente precisa fazer. Para isso, a gente, e você citou um pouco aqui, a gente precisa ter pessoas do executivo fazendo boas conduções disso, ter gente inteligente, competente fazendo essa caminhada, né, essa condução desse processo. O legislativo e o judiciário também se inteirando cada vez mais e os três poderes estarem próximos para que os entendimentos sejam cada vez melhores e trabalhando junto, né? Tanto o executivo quanto o legislativo somos nós, cidadãos, que votamos e elegemos. Então a gente quer que esses representantes sejam ouvidos, né? E que eles tenham papel fundamental também nessa discussão. Mas nós precisamos caminhar. Neste momento nós temos uma tensão muito grande em Brasília, né? Que contraria a política é feita... essa né, sua esperança. A política é feita de um fator que é muito importante, né? A gente tem que pensar primeiro no coletivo e depois pensar no pessoal. Eu acho que está na hora de cada vez mais, tanto o legislativo quanto o executivo, nesse momento que são protagonistas, pensar mais no coletivo do que na questão pessoal. Eu acredito que lá temos bons líderes, o presidente Bolsonaro, o presidente Rodrigo Maia, né, assim, conduzindo o processo neste momento, se ajustando rapidamente, né, o Paulo Guedes com sua equipe dando suporte a isso de maneira tranquila para que a gente possa. Essa é uma expectativa não só do setor empresarial, mas uma expectativa de toda a população. Nós não estamos aguentando mais, o Brasil passou numa crise agora 3, 4 anos, muita gente que está nos assistindo ainda está desempregada, ainda está buscando um subemprego, precisa que a economia tenha esse desenvolvimento para que volte, né, o Brasil a gerar emprego, as pessoas tenham essa renda e que o consumo volte, que a gente tenha um país adequado para todos. Pegando o gancho aí da questão do emprego, né? A previdência que nós temos, ela depende do emprego formal para que ela sobreviva, não é? E nós temos alguns elementos aí dessa proposta que empurra justamente, e na reforma que foi feita também em 2017, que empurra muitas vezes as pessoas para a informalidade, as pessoas não recolhem, não é? O empregador também não recolhe, e isso aí leva a uma fragilização do sistema previdenciário, que também leva a uma fragilização do mercado de consumo, que não interessa ao empresariado. Como é que é a visão dos empresários sobre isso? Existe uma reflexão sobre essa cadeia? Existe uma preocupação sobre essa cadeia? A gente tem o momento real, as coisas reais que acontecem, a gente tem a previsão, né, o momento desejado. O que nós estamos falando, a reforma da Previdência, ela é muito importante porque ela ajuda a se criar um momento desejado. Essas pessoas que estão hoje na informalidade, migrando para empregos formais ou até sendo empreendedores, o Brasil tem um aspecto muito importante, né, uma característica de empreendimento muito forte. Então, essas pessoas voltando a contribuir para a previdência formal, né, não estando na capitalização. Agora, a gente tem que entender que esse modelo da capitalização é importante estar definido, está bem definido, para que as pessoas entendam e façam a opção ou se ela tem essa possibilidade ou aquela outra possibilidade. A gente pode fazer esse processo em forma de trabalho, de adequação desse processo e migração ou não para algum tipo de sistema. O governo trabalha com a perspectiva, ou pelo menos trabalhava até os últimos acontecimentos, com a perspectiva de votar até julho. Qual a sua expectativa sobre isso? Nós estamos, o Brasil... Como é que vocês estão se organizando para fazer pressão? Isso. Nós estamos mobilizando todo o Brasil, são cerca de 2.000 CDLs no Brasil todo, em todos os estados e Distrito Federal a gente tem representação das CDLs, em Minas Gerais somos 200 CDLs. Nós estamos fazendo essa mobilização com os deputados, a CDL de cada estado está procurando seus deputados, informando ou pedindo e mostrando a necessidade dessa reforma, a importância dessa reforma da Previdência, e eu não quero deixar de falar nas outras reformas subsequentes que são importantes também.
né, para que a gente possa trazer o Brasil de novo. Nós temos uma concorrência muito, a gente estava comentando, né, hoje você tem players mundiais de comércio, a Amazon, a Alibaba, que está na China, a Amazon nos Estados Unidos, que atuam no Brasil, que vendem aqui no Brasil, e essa concorrência global realmente está cada vez tirando. Nós precisamos ter um país que os investimentos voltem e sejam fortalecidos. Então, essa mobilização toda nossa, junto com os deputados nesse primeiro momento e também junto com o Poder Executivo, porque, igual você falou, é importante essa harmonia entre, nesse momento, o Executivo, o presidente com a sua equipe e a Câmara Federal para que ocorra. Nós achamos que ainda há espaço para se votar nesse primeiro semestre, sim, a reforma da Previdência e depois as discussões todas feitas. E com certeza, se ficar algum tema para ser discutido depois, a gente se discute esse tema depois, mas com definição e objetivo para que caminhe da melhor maneira possível. Você mencionou aí uma contribuição que os empresários estão querendo dar no sentido de medir o efeito dos pontos da reforma que forem aprovados, se forem aprovados, ter uma forma de medir se funcionou, não é? Vocês vão tentar emplacar isso realmente? E como seria isso? Esse é um pedido que já está lá com a equipe de governo. A gente pedindo, já está com a equipe econômica. Já está com a equipe econômica. E eles ainda não têm um entendimento como é que será essa fórmula de medição. O que se espera disso, né? O que a gente espera? Pode ser até o valor, a questão financeira, né, da redução do déficit e aí o superávit, a gente medindo isso durante os anos, se está acontecendo dentro da expectativa, né? A gente faz isso muito nas empresas, né? O que é previsto e o que está realizado. Então a gente pode ter essa medição para que a gente veja se não há necessidade de correções para que a gente atinja esse ambiente favorável, né? Essa posição, esse objetivo favorável que a gente pensou. Mas medir superávit deixa de longe a questão social, não deixa não? Não, eu acho que não. Eu acho que o Brasil tá aprendendo muito, nós cidadãos estamos cobrando muito, né? A gente viu a gente apoiando muito as ações de correção contra a corrupção. A gente está com uma participação popular, as redes sociais estão ajudando muito essa questão, né? Esse mundo digital está vindo muito forte. A gente não tem mais espaço para isso, né? A gente precisa tirar o Brasil. A gente tem muita gente no Brasil na miséria e a gente precisa olhar para essas pessoas também. Mas a gente acredita que isso vai acontecer de uma maneira adequada e da melhor forma possível, tendo desenvolvimento econômico. Para isso, precisamos ter algumas atitudes. Discutimos as atitudes, mas temos que fazer com que essas atitudes sejam definidas e sejam implementadas, para que a gente possa buscar um Brasil melhor. Marcelo, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Muito obrigado a você e um abraço a todos. Eu conversei com o empresário Marcelo de Souza e Silva. Ele é presidente da CDL BH, Câmara de Dirigentes Lojistas. Nós conversamos sobre a reforma previdenciária que o governo Bolsonaro mandou para o Congresso, uma reforma que está cercada por pontos bastante difíceis, muita polêmica, mas que o governo tem a expectativa de aprovar até o final desse semestre, uma reforma que vai impactar a grande maioria dos brasileiros. O Mundo Político fica por aqui. Se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.